Imagine dois homens separados por quase um século, continentes e circunstâncias radicalmente opostas. Um, aristocrata russo, atormentado pela abundância, contemplando o suicídio em sua mansão de 4.000 acres. Outro, psiquiatra judeu austríaco, encontrando razões para viver no inferno de Auschwitz, onde a expectativa de vida era medida em semanas. Lev Tolstói e Viktor Frankl nunca se encontraram. Frankl tinha apenas 5 anos quando Tolstói morreu em 1910. Mas seus diálogos sobre o sentido da vida formam um dos debates mais profundos e relevantes da filosofia moderna. O que torna este confronto fascinante não é apenas o contraste entre seus contextos, o privilégio sufocante versus o horror absoluto, mas como ambos chegaram a conclusões surpreendentemente similares e radicalmente diferentes sobre a questão fundamental da existência humana. Por que continuar vivendo? Por que não desistir? O que dá sentido a tudo isso quando confrontamos nossa mortalidade e insignificância cósmica? Este não é um debate acadêmico abstrato. As respostas que estes dois gigantes ofereceram salvaram vidas literalmente. Tolstói, através de sua influência em Gandhi e Martin Luther King Jr., transformando movimentos de libertação em revoluções não violentas. Frankl, através de sua logoterapia, que tratou milhares de pacientes suicidas e veteranos de guerra traumatizados. Suas ideias não são teorias desenvolvidas no conforto de bibliotecas universitárias. São mapas existenciais testados nos terrenos mais brutais da experiência humana. A urgência deste confronto se intensifica em nossa era, com taxas de depressão e suicídio atingindo níveis epidêmicos, especialmente entre jovens em sociedades prósperas. A questão que atormentou Tolstói em sua riqueza e sustentou Frankl em sua privação extrema nunca foi mais relevante. O que faz a vida valer a pena quando temos tudo? O que a mantém valiosa quando perdemos tudo? Aos 50 anos, Tolstói tinha conquistado tudo que a sociedade valoriza. Autor de Guerra e Paz e Ana Karenina, era considerado o maior escritor vivo. Possuía Yasnaya Poliana, uma vasta propriedade herdada, uma família com 13 filhos, saúde robusta, admiradores no mundo inteiro. E justamente por isso a questão do sentido se tornou inescapável e torturante. Minha vida é uma brincadeira estúpida e malvada que alguém está pregando em mim, escreveu ele em sua Confissão, um dos documentos mais brutalmente honestos sobre crise existencial já publicados. A crise de Tolstói era peculiar e moderna porque surgiu não da privação, mas da saciedade. Ele havia experimentado todos os prazeres, sensuais, intelectuais, artísticos e sociais, e todos haviam se revelado vazios diante da inevitabilidade da morte. Hoje ou amanhã virão doenças e morte, e já haviam chegado, para aqueles que amo e para mim, e nada restará além do fedor e dos vermes. Mais cedo ou mais tarde, minhas ações, quaisquer que sejam, serão esquecidas, e eu não mais existirei. Então, por que continuar? Esta confrontação com o absurdo o levou a uma busca desesperada que durou anos. Ele estudou ciências naturais, mas elas apenas descreviam o como dos fenômenos, nunca o porquê existencial. Examinou filosofia ocidental, de Sócrates a Schopenhauer, mas encontrou apenas elaborações sofisticadas do mesmo vazio. Schopenhauer confirmava seu pessimismo, Kant oferecia categorias sem consolo. Considerou o suicídio diariamente, escondendo cordas e armas de si mesmo, evitando caçar sozinho para não ter a tentação de uma solução rápida. Foi apenas observando camponeses simples em sua propriedade, pessoas que viviam com propósito apesar da pobreza extrema e sofrimento constante, que Tolstói começou a formular sua resposta. Estes homens e mulheres analfabetos possuíam algo que toda sua erudição não conseguia proporcionar. Uma fé simples e prática que dava sentido ao trabalho diário, ao sofrimento, até à morte. O sentido, concluiu Tolstói, está no amor e no serviço aos outros, fundamentado numa fé que transcende a razão. Viktor Frankl tinha 37 anos quando foi deportado para Theresienstadt e depois Auschwitz,
em 1944. Neurologista e psiquiatra estabelecido em Viena, ele já havia começado a desenvolver suas ideias sobre logoterapia, a cura através do sentido, tratando pacientes suicidas em hospitais vienenses. Mas foi no campo de concentração que suas teorias enfrentaram o teste definitivo. Despido de tudo, família assassinada, manuscrito de seu livro destruído, identidade reduzida ao número 119.104 tatuado em seu braço. Frankl observou algo extraordinário que contradizia toda a lógica. Alguns prisioneiros fisicamente fortes desmoronavam em dias, enquanto outros aparentemente frágeis sobreviviam com uma resiliência inexplicável. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, escreveu ele Em Busca de Sentido, redigido em 9 dias após sua libertação, a última das liberdades humanas: escolher sua atitude em qualquer conjunto de circunstâncias, escolher seu próprio caminho. Esta não era filosofia de poltrona ou estoicismo livresco. Frankl viu homens dividirem seu último pedaço de pão com outros mais fracos, consolarem moribundos enquanto eles mesmos morriam de fome, manterem rituais religiosos arriscando execução, recitarem poesia enquanto marchavam para trabalhos forçados. A descoberta crucial de Frankl, confirmada pela observação de milhares de prisioneiros, foi que o sentido não é algo que encontramos como um tesouro escondido, mas algo que criamos ativamente, mesmo, especialmente, nas circunstâncias mais brutais. Ele conta sobre 2 homens que confidenciaram planos de suicídio. Ambos usaram o mesmo argumento. Não tinham mais nada a esperar da vida. Frankl inverteu a questão. O que a vida ainda espera de vocês? Um tinha um filho esperando no exterior, outro uma série de livros científicos inacabados. Ambos sobreviveram. Enquanto Tolstói buscava um sentido universal e absoluto que resolveria a questão de uma vez por todas, Frankl argumentava que o sentido é único e específico para cada pessoa em cada momento. O que importa não é o sentido da vida em geral, mas sim o sentido específico da vida de uma pessoa em um dado momento. Esta diferença fundamental coloriu todas as suas conclusões subsequentes. Apesar das diferenças radicais em contexto e conclusões, Tolstói e Frankl convergiam em insights fundamentais sobre a natureza humana e o sentido. Ambos chegaram à conclusão independente de que o sentido autêntico transcende o eu individual e o prazer pessoal. Tolstói, após sua conversão espiritual, declarou: "A vida é vida apenas quando é dedicada ao serviço dos outros. O homem que vive apenas para si está morto para o mundo." Frankl ecoou com precisão científica: "A felicidade não pode ser perseguida, ela deve acontecer como efeito colateral não intencional da dedicação a uma causa maior que si mesmo." Ambos rejeitaram veementemente o hedonismo e o individualismo narcisista que já começava a dominar suas respectivas épocas. Para Tolstói, a busca pelo prazer pessoal, seja sensual, intelectual ou estético, era precisamente o que havia tornado sua vida vazia. Ele havia experimentado todos os prazeres disponíveis a um aristocrata rico, e todos haviam se revelado incapazes de justificar a existência diante da morte. Para Frankl, observando o comportamento humano sob pressão extrema, os prisioneiros que sobreviviam psicologicamente eram invariavelmente aqueles que encontravam algo ou alguém pelo qual viver além de si mesmos, reunir-se com um filho, terminar um trabalho científico, simplesmente sobreviver para testemunhar o horror para o mundo. Os 2 pensadores insistiam numa responsabilidade radical que somos absolutamente responsáveis por nossas escolhas morais, independentemente das circunstâncias externas. Tolstói argumentava que mesmo o aristocrata mais privilegiado, cercado por um sistema corrupto, tem a responsabilidade intransferível de questionar e reformar sua vida. Não havia desculpas, nem tradição, nem pressão social, nem mesmo necessidades familiares, que pudessem absolver alguém da responsabilidade de viver autenticamente. Frankl demonstrou que mesmo no campo de concentração, onde cada aspecto da vida era controlado com brutalidade calculada,
mantemos a responsabilidade última de escolher nossa resposta. Ele observou guardas da SS que secretamente mostravam bondade e prisioneiros que se tornavam mais cruéis que seus captores. As circunstâncias não determinavam o caráter, elas o revelavam e testavam. Esta ênfase na responsabilidade não era opressiva, mas paradoxalmente libertadora. Para ambos, reconhecer nossa capacidade de escolha, mesmo em situações extremas, é o que nos torna irredutivelmente humanos. Tolstói escreveu: "Todos pensam em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo." Frankl reformulou com precisão psicológica: "Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos." Ambos combateram ferozmente o niilismo de suas épocas com uma urgência que transcendia o debate filosófico. Tolstói lutou contra o materialismo científico do século XIX que reduzia humanos a máquinas biológicas sofisticadas, produtos determinísticos de forças químicas e sociais. Para ele, aceitar esta visão era aceitar que Shakespeare e Cristo eram apenas arranjos temporários de átomos, que o amor materno era apenas instinto de preservação da espécie disfarçado. Frankl enfrentou o existencialismo pessimista pós-Segunda Guerra, que declarava a vida absurda e sem sentido intrínseco. Ele havia visto as consequências práticas do niilismo. Observou que prisioneiros que perdiam completamente a fé no futuro estavam condenados, geralmente morrendo em dias. O homem que não consegue mais ver um fim para sua situação provisória, não consegue mais viver para um objetivo. Ele perde todo o apoio interno e desmorona. A divergência fundamental entre os dois pensadores está na própria natureza do sentido. Tolstói buscava uma verdade absoluta, universal, eterna e aplicável a todos os seres humanos em todas as épocas. Sua conversão ao cristianismo radical representava a convicção de que havia uma resposta definitivamente correta para como viver. O reino de Deus está dentro de vós. Não era uma sugestão ou perspectiva, mas uma afirmação categórica sobre a natureza fundamental da realidade espiritual. Para Tolstói, assim como existem leis físicas universais, existem leis morais absolutas. Frankl rejeitava explicitamente esta busca por sentido universal. Não pergunte qual é o sentido da vida, aconselhava seus pacientes. Reconheça que é você quem está sendo questionado pela vida. Para ele, o sentido é radicalmente individual, situacional e dinâmico. O que dá sentido à vida de um artista pode ser completamente vazio para um cientista. O que sustenta alguém aos 20 anos pode ser irrelevante aos 60. O que funciona em tempos de paz pode ser inútil em tempos de guerra. Esta diferença tem implicações profundas e práticas. Tolstói acabou julgando e rejeitando muito de sua própria vida, sua arte anterior, sua sexualidade, seus prazeres estéticos, como fundamentalmente incompatíveis com o sentido verdadeiro. Ele tentou suprimir partes essenciais de si mesmo que considerava contrárias à vida espiritual autêntica. Frankl argumentaria que este julgamento absoluto é não apenas desnecessário, mas potencialmente destrutivo. Cada fase da vida, cada contexto, cada aspecto da personalidade pode ter seu próprio sentido válido se adequadamente integrado. A questão do sofrimento revela outra divergência crucial. Tolstói via o sofrimento principalmente como resultado do pecado, do egoísmo e do afastamento de Deus. Sua solução era viver de acordo com princípios morais que minimizariam o sofrimento. Simplicidade voluntária, não violência absoluta, amor universal. O sofrimento era algo a ser transcendido através da vida correta, um sintoma de que algo estava errado com nossa forma de viver. Frankl tinha uma visão radicalmente diferente e mais complexa. O sofrimento inevitável pode ser transformado em fonte de sentido e crescimento. Se há um sentido na vida, então deve haver um sentido no sofrimento, argumentava, pois o sofrimento é uma parte ineradicável da vida. Não que devamos buscar o sofrimento masoquistamente, mas quando ele é verdadeiramente inevitável, podemos transformá-lo em realização humana.
Ele frequentemente citava o exemplo de um paciente idoso, devastado há 2 anos pela morte da esposa amada. Nada conseguia consolá-lo. Frankl simplesmente perguntou: "O que teria acontecido se você tivesse morrido primeiro?" O homem respondeu que teria sido terrível para sua esposa. "Veja", disse Frankl, "você a poupou deste sofrimento, mas o preço é que agora você deve sofrer." O homem saiu em silêncio, mas apertou a mão de Frankl com gratidão. Seu sofrimento não diminuiu, mas ganhou sentido como ato final de amor. A questão da fé versus abordagem secular marca outra distinção fundamental. Tolstói fundamentava seu sentido em uma dimensão espiritual transcendente e inegociável. Mesmo rejeitando a igreja organizada e seus dogmas, ele insistia numa realidade divina que dava significado objetivo à existência. Sua resposta final era essencialmente religiosa. Viver de acordo com a vontade de Deus expressa no Sermão da Montanha, especialmente no amor radical ao próximo, incluindo os inimigos. Frankl, embora pessoalmente religioso, sobreviveu recitando o Shema hebraico, desenvolveu deliberadamente uma abordagem secular e inclusiva. A logoterapia não requer fé em Deus, apenas fé na possibilidade de sentido. Ele trabalhava igualmente bem com ateus convictos e crentes fervorosos, adaptando sua abordagem à visão de mundo do paciente. Um médico não deve prescrever sentido, insistia, mas deve capacitar o paciente a encontrar seu próprio sentido dentro de sua própria estrutura de valores. Declarar um vencedor neste debate seria atrair a complexidade da questão e diminuir a contribuição de ambos os pensadores. Tolstói e Frankl não são adversários em um jogo de soma zero, mas vozes complementares em uma conversa essencial que a humanidade mantém consigo mesma desde que desenvolveu consciência. Tolstói nos lembra com urgência profética que algumas questões morais são de fato absolutas, a injustiça é objetivamente real, o amor importa universalmente, nossas escolhas têm consequências éticas que transcendem preferências pessoais. Sem alguns valores universais, caímos no relativismo moral que pode justificar qualquer atrocidade. Frankl nos lembra com precisão clínica que a aplicação destes princípios deve ser flexível, contextual, respeitosa da experiência individual única. Sem essa flexibilidade, caímos no fundamentalismo que esmaga a diversidade humana. Talvez a síntese esteja em reconhecer níveis diferentes de análise. No nível dos princípios fundamentais, a dignidade humana, a importância do amor, a responsabilidade moral, Tolstói está certo em buscar universais. No nível da aplicação prática, como expressar amor em situações específicas, como encontrar dignidade em circunstâncias particulares, Frankl está certo em insistir na individualização. O amor ao próximo que Tolstói pregava é um valor universal testado pelo tempo. Como expressamos esse amor em nossa situação específica, com nossas capacidades e limitações únicas, é a contribuição de Frankl. A responsabilidade moral que ambos enfatizavam é absoluta e inescapável. Como exercemos essa responsabilidade, é necessariamente relativa ao nosso contexto, recursos e compreensão. Em nossa época de crescente polarização, onde o absolutismo ideológico compete com o relativismo nihilista, precisamos desesperadamente de ambas as vozes. Tolstói nos protege contra a complacência moral disfarçada de tolerância. Frankl nos protege contra o fanatismo disfarçado de princípio. Tolstói nos desafia a não nos contentarmos com uma vida superficial, egoísta e não examinada. Frankl nos mostra como encontrar sentido, mesmo quando os ideais tolstoianos parecem impossíveis de alcançar em sua pureza. A busca pelo sentido não é uma equação matemática a ser resolvida definitivamente, mas um diálogo contínuo entre ideais universais e realidades particulares, entre aspiração absoluta e compaixão pragmática, entre o profeta e o terapeuta que vivem dentro de cada um de nós. Tolstói e Frankl não nos dão a resposta final. Eles nos dão as ferramentas complementares para construir nossas próprias respostas, informadas tanto pela sabedoria perene
quanto pela experiência presente. No final, talvez a maior lição seja que a busca pelo sentido é ela mesma profundamente significativa, independentemente de alcançarmos respostas definitivas. Tanto o aristocrata russo em sua mansão quanto o prisioneiro judeu em Auschwitz encontraram razões para continuar vivendo, continuar lutando, continuar amando. Se eles puderam, em circunstâncias tão extremas e opostas, certamente nós podemos também em nossas vidas comuns, mas não menos desafiadoras. O sentido da vida não está em escolher Tolstói ou Frankl, mas em manter vivo o diálogo entre eles e em nosso próprio engajamento corajoso com as questões que eles levantaram. Cada geração, cada indivíduo deve refazer esta jornada informado pelos que vieram antes, mas não limitado por suas conclusões. A conversa continua e cada um de nós tem uma contribuição única e necessária a fazer. É nisso, talvez, que reside o sentido mais profundo. Não em encontrar a resposta, mas em ter a coragem de continuar perguntando e a sabedoria de viver plenamente enquanto buscamos. Se você chegou até aqui, você acaba de testemunhar um dos debates mais importantes da existência humana. Tolstói e Frankl nos mostram que não existe uma fórmula única para o sentido da vida, e isso é libertador. Você tem permissão para buscar seu próprio caminho, informado pela sabedoria deles, mas não aprisionado por ela. Obrigado por investir seu tempo nesta jornada filosófica. Se este conteúdo ressoou com você, inscreva-se e ative o sininho. Toda semana exploramos questões profundas através das vidas dos maiores pensadores da história. Deixe nos comentários. Você se identifica mais com a busca absoluta de Tolstói ou com a flexibilidade pragmática de Frankl? Sua perspectiva enriquece nossa discussão. Compartilhe este vídeo com alguém que está questionando o sentido da vida. Às vezes, saber que até os gênios lutaram com as mesmas questões é exatamente o que precisamos ouvir para continuar nossa própria busca. Lembre-se, o sentido não está nas respostas prontas, mas na coragem de continuar perguntando. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.